Sabe por que Deus não revela o seu futuro? O nosso futuro? Porque senão a gente vai acelerar o processo. E se a gente acelerar o processo, vai dar ruim. Vai ficar ruim. Então Deus, ele é soberano. Ele sabe que ele não nos revela, porque senão a gente vai querer dar uma mãozinha para Deus. E Deus não precisa da nossa mãozinha, do nosso pezinho, das nossas ações, não. Estava aqui meditando a respeito disso e pensando. E Deus revelou para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Não teria, era infinito, né? Como a gente sabe, até hoje nós estamos sendo acompanhados por essa misericórdia. Mas ele não contou como seria todo o processo. Por isso, quando Sara viu que nada acontecia, que estavam cada vez mais velhos e que era impossível aos olhos deles, ela tratou de arrumar a escrava egípcia para poder fazer um filho, para dar uma mãozinha para Deus. E essa mãozinha custou caro para eles. Também a questão de José. José, Deus começou a revelar para ele os sonhos. Nunca revele os seus sonhos para ninguém, até que eles aconteçam. Até que fique em público. Porque também foi ruim. Ele foi contar para os irmãos os sonhos dele. E os irmãos trataram de matá-lo, de dar um jeito de acabar com a raça dele, tirar ele do caminho. E muitos outros, né? Você mesmo deve ter sonho, com certeza. Eu tenho. Não revele. Não vamos revelar, sabe por quê? Aqueles que a gente pensa que está conosco, está contra nós. Aqueles que estão perto de nós são, nem sempre, é claro, existem as exceções, mas a maioria das vezes são espíritos aproveitadores, que estão ali, observando, para aliciar, para pegar o seu entendimento, seu sonho, para roubar os seus sonhos. Então não conte. Faça tudo que você puder fazer calado. Depois você conta. E olha que eu tenho aprendido isso todo dia. Porque pensa numa boca grande, que fica contando. Ai, Deus falou isso, Deus fazer aquilo. Eu vou fazer isso. O que você acha? Aí a pessoa vai lá e faz. Ai, Deus me deu uma direção para eu fazer isso. O que você acha? A pessoa corre lá na frente e faz. Na maior cara dura. Eu vi uma historinha muito interessante de uma mulher que ela contava tudo para a vizinha. Muito simplesinha. E ela desejava muito ter uma geladeira da moda, uma geladeira boa. Ela sempre teve aquelas geladeirazinhas de segunda mão, terceira mão, né? E aí Deus deu a possibilidade dela conseguir juntar um dinheirinho para comprar uma geladeira nova. E ela foi na loja, tinha uma promoção, que ia entrar ainda em promoção, mas já tinha divulgação. E era só uma geladeira. O que aconteceu? Sabe aquelas peças que a loja está em liquidação bem baratinho porque está em avaria, alguma coisinha aconteceu, um arranhão, um amassadinho, pois é, era isso. E ela foi e contou para a vizinha, eu fui na loja e já deixei reservado uma geladeira, que é por tanto, tal, do meu sonho. Aí a outra, nossa, que bom, foi lá na loja, fez o vendedor tirar da reserva, que essa mulher tinha colocado na reserva, comprou à vista e deixou a mulher chupando o dedo, a amiga, né? E quando a mulher foi lá buscar a geladeira, já era. A mulher esperou, tá em casa e vê aquela geladeira entrando na casa da vizinha. Ela falou, uai, de onde saiu essa geladeira, né? Você comprou uma geladeira? Ela falou, na promoção lá que você falou. E ela foi na loja, atrás dessa geladeira, já era. A vizinha tinha comprado. Então não conte, não conte. Por isso Jesus não conta. Porque se ele contar, se ele revelar pra gente o processo, o andamento das coisas, ele fala, eu faço a promessa, mas eu não vou contar. Eu conto em parte. Porque a gente tem a tendência de acelerar o processo. E um processo acelerado, ele se torna frustrado. Ele é uma frustração. Então o Senhor não revela o que vai acontecer no caminho. A gente vai ter que passar. Vai doer? Vai. Mas não vamos morrer. O Senhor nos sustentará. Mas aprenda e não corra do processo. Não faça como Jonas, que Deus mandou para Nínive e foi para Tarso. Não mude o percurso que Deus colocou. Não saia da rota. Se mantenha na rota, porque Deus tem um processo maravilhoso para cumprir nas nossas vidas. Na sua, na minha, de todos nós.
Deus não nos fez nascer por acaso. Você não é um ninguém, você é alguém. Alguém especial que Deus colocou para vencer na terra. Então procure descobrir qual é o seu chamado. Qual é o propósito de Deus na sua vida. E acredite, muitas das vezes nós não entendemos o processo e ficamos lutando contra ele, batendo cabeça, nos rebelando, né? Agindo contrário à vontade de Deus. Ah, mas não sei, sabe? A gente tem noção. Todos nós temos. É perguntar que Deus responde, né? E aí muda a rota, como o povo de Israel mudou a rota no deserto, que era para passar 40 dias, passaram 40 anos. E muitos deles não entraram na terra. Ainda tem mais essa, não entraram na promessa. Não seja um dos tais que não entrou na promessa por causa da rebelião, do espírito da rebelião. Não aceite esse espírito na sua vida, viu? Deus não revela para que a gente não acelere o processo, para que a gente não coloque as nossas mãos onde estão as mãos de Deus. E eu estava lendo um livro, né, que fala Uma Vida com Propósito. Acho que muita gente já leu. Tem até um filme, né? E diz assim, eu estava observando que a mocinha que, né, a atriz principal, vamos dizer assim, ela lutava contra o processo, contra o agir de Deus na vida dela. Ela reivindicava que não queria, porque todos os jovens estavam no mundo, estavam fazendo coisas como os jovens fazem, e ela queria ser também igual. Mas ela era escolhida e estava marcada para ter um propósito. E o propósito de Deus estava caminhando na vida dela. Não adianta tentar mudar. Então não tente mudar. E aquela jovem, bem jovenzinha, depois de estar começando a entender, começando a enxergar aquele propósito de Deus na vida dela, Deus escolhe ela. Ah, eu fiquei indignada. Eu falei, não, uai, como assim? Ela já estava então bem, ela estava conseguindo ganhar as colegas para Jesus, ela estava conseguindo transmitir a palavra, o Senhor vai levar ela, como assim? Fiquei perguntando. Depois o Senhor foi trazendo, né, o esclarecimento, que o propósito dele na vida dela era até ali, porque a morte dela ia trazer salvação, a morte dela ia trazer vida. Mas se pode, né, uma coisa dessa? Pois é. Quantas pessoas que na vida não trouxeram ninguém para a presença de Deus? Quantos crentes com seu mau testemunho? E ela começou a fazer direito e Deus foi e colheu. Mas no momento que ela fez direito, Deus deixou um legado. E esse legado é como a gente sabe. Mais vidas foram à presença de Deus depois da morte dela do que mesmo ela em vida. O legado dela trouxe vida, salvação, trouxe reconhecimento da salvação naqueles que estavam próximos a ela e aqueles também que ouviam a história. Então até hoje tem gente sendo salva e alcançada por causa da palavra. Jesus é o maior exemplo. Jesus veio ao mundo, evangelizou, fez discípulos, mas só depois da sua morte e ressurreição foi que a salvação foi proclamada em alto estilo, em condição incontável. Então, Deus faz assim. Na nossa vida, nós temos um propósito para realizar. Nós somos um povo escolhido para proclamar o Evangelho, para divulgar o Evangelho, seja em vida ou seja em morte. O Senhor trabalha. Veja o exemplo dos heróis da fé. Os heróis da fé até hoje estão bombando no coração dos profetas, dos evangelistas, daqueles que levam as boas novas. Eu mesmo aprendo muito com os heróis da fé. Palavra genuína, maravilhosa. Tem umas que dói e deixa a gente de olho em pé, cabeça em pé, com os cabelos tudo para cima. É gravíssimo, mas real. Por exemplo, eu tenho assistido muito aquela pregação que fala pecadores na mão de um Deus irado. Eu falei, meu Pai, deixa eu ver, né? Então o Senhor está irado com muita gente. Por quê? Estão nas mãos dele, mas ele está irado com a abominação do mundo, com a proclamação da perversidade, da imoralidade.
da rebelião terrível. A rebelião terrível que está acontecendo no mundo hoje em dia é medonho. Nós temos que cautelar, nós temos que avançar. Aqueles que proclamam o evangelho, avança. Proclama o evangelho, não combate o pecado, porque essa é a função de Deus, não nossa. Mas nós podemos proclamar o evangelho genuíno, a palavra está aí diante de você. O Senhor diz, quem enviarei, quem há de ir por mim? Vai. Deixa que quem faz o mover é Deus, quem faz acontecer é o Espírito Santo. Mas vai. Se levanta, vaso. Você é um vaso que está pronto. Você é uma árvore que está frutificando. Ou já cheio de frutos. Não deixa teus frutos cair no chão maduro demais e podre. O teu fruto tem que alimentar pessoas. A tua árvore tem que gerar frutos. Você tem que levar o evangelho, sim. Você está pronto. Deus te deu uma boca, um entendimento. Não interessa como vão reagir. Jesus foi escarnecido. Zombaram dele, cuspiram na cara dele. Bateram no rosto dele. Chicotearam ele. Nem por isso ele deixou de ser o Cristo. E o seu discípulo, Pedro, Paulo, muitos morreram, todos morreram. Uns degolados, crucificados de cabeça para baixo, queimado. Vamos acordar que o nosso chamado, o nosso processo precisa acontecer. Vai doer, mas não vai morrer. Quem tem promessa de Deus antes que se cumpra e você está fazendo, está indo, não morre até que Deus cumpra. Então deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Reaja e vá, se levanta e vá. Para de ficar procurando profeta para dizer o que Deus está querendo dizer. O Senhor está falando contigo. É fazendo que Deus vai fazer. É pregando que o Espírito Santo faz acontecer. Mas se levanta, minha irmã, e vai, meu irmão. Para de ficar aí no casulo. Você já é borboleta. Para de ficar no casulo. Porque é um processo também. Do casulo. Quando você tem que sair, não tem como ficar sendo lagarto se você já é borboleta. Então voa. Voa e levanta, voa e vai. Porque se você não for, o Senhor diz que vai ter contigo. Para de ficar aí, só comendo, se fartando da palavra e não fazendo nada com ela. O Senhor disse que o maná não poderia dormir de um dia para o outro, porque senão no outro dia estava podre. Sabe o que quer dizer? A palavra, sem ser usada, ela envelhece. Quando você proclama ela torna a nascer, toma vida. A palavra só tem vida quando você proclama ela. Quando você divulga ela. Enquanto a Bíblia está aqui, ó, é um livro. Mas quando você proclama a palavra, ela é a palavra de Deus, é a boca de Deus na terra. Seja a boca de Deus na terra. Proclama a palavra do Senhor, porque ela é vida. Dê vida àquilo que tem vida. O Senhor te chamou para isso. Você precisa fazer. Quando o Senhor chamou Jonas, ou que Jonas? Ele mandou ir para Nínive. Jonas pegou a embarcação e foi para Tarso. Sabe por quê? Porque ele conhecia o povo de Nínive, ele teve medo. E ele tinha raiva daquele povo. Quantas vezes você tem raiva de pessoas que moram, seus vizinhos, seus colegas de trabalho? Você tem raiva, sabe por quê? Porque não quer enfrentar. Só que quem vai fazer é Jesus. Enfrenta. Não é para afrontar, é para confrontar. Sabe qual é a diferença? Confrontar, você vai trazer a pessoa para reflexão. E afrontar, você vai afrontar, você vai indignar uma pessoa e ela não, vai botar uma parede, vai botar um muro para que ela não consiga raciocinar, porque você mexeu com algo que não deveria. Mas quando você confronta, você faz pensar. E eu tô aqui fazendo uma confrontação com você. Eu tô aqui te chamando, te convocando. Vai, te levanta, sai dessa cadeira, sai dessa cama, te levanta, sai dessa condição de mediocridade.
Sai da condição de medíocre, de pedinte, de eu não posso, de eu não sei. Você pode, você sabe, em nome de Jesus. O Senhor te chamou, o Senhor te condicionou. Se levanta e para de ser imitador, para de ficar imitando as pessoas. Tu tem uma essência genuína, única. Você não é xerox, você não é cópia, você é original. O Senhor te fez original. Então vai, minha irmã, se levanta. Não fica só, hoje tem igreja, vai para a igreja, aí canta um louvor, fofoca mais as irmãs, né? Fala da vida alheia, aí tá tudo bem. Irmãos, vai atrás das almas perdidas de Israel. Vai atrás das almas perdidas de hoje. Convoca, faz uma convocação. O Senhor diz que está no tempo de nós subir ao monte, aos montes, quer dizer, nos lugares altos. Vai atrás das almas, não deixa as almas vir atrás de você, não, que elas não conseguem, não. Elas estão postadas, elas estão acorrentadas. Sabe, uma pessoa prisioneira de corrente e tudo mais? Pois é. Olha, eu estava lendo a respeito da viagem de Paulo para Roma, como prisioneiro. E tinha mais outros prisioneiros com ele. Deus permitiu que aquela embarcação naufragasse. Deus permitiu que ele saísse ileso com toda a embarcação. Por quê? Por causa de Paulo. Aquela embarcação só não pereceu por causa de Paulo. A sua embarcação não perecerá por causa de você. Eles eram prisioneiros, estavam acorrentados. Mas o Senhor colocou amor no coração do capitão daquela frota, daquela equipe de pessoas. E aquele homem temeu a Deus, não conhecia Deus, mas ele temeu por causa de Paulo. Ele viu em Paulo a essência de Deus. Que você possa estar numa embarcação perigosa, mas que você não negue a Cristo, porque Paulo não negou. Estava caminhando para a morte, mas ele estava ali, firme. Chegou ao ponto de quando naufragaram na ilha de Malta. Aquele povo ficaram admirados, porque como é que pode uma pessoa estava acorrentada no meio do mar e conseguiu se salvar, né? Ou seja, Deus salvou, mas eles não sabiam. E ainda foi mordido por uma serpente venenosa, por uma víbora, que era questão de minutos, nem horas era. Não tinha como socorrer Paulo ali. E aquela serpente grudada na mão dele, ele sacudindo a serpente e a serpente não soltava. Que é isso, meu? Se tem alguma serpente te mordendo, repreende em nome de Jesus. E segue, porque Paulo não deixou de pregar, não ficou prostrado, não. Não deu nem febre. Não sentiu nada, não sentiu nada. E aquele povo se admirou, sabe por quê? Porque a glória de Deus estava sobre ele, sem ele dizer nada. Ele, nas mesmas circunstâncias dos outros, todos tiveram que ver que ele era diferente. E tem mais, Deus açoitou aquele navio até o navio se espedaçar. E isso demorou, eles lutaram muito. E acontece que Deus quebra o navio, Deus quebra a vida, Deus quebra a situação, Deus quebra tudo, mas você fica intacto, você fica ileso. E todos que estiver com você também Deus honra, para mostrar que Ele é Deus, e que Ele não faz acepção de pessoas. Então Deus é Deus, Deus faz. E ali, só narrando por cima assim, o que eu aprendi nessa história. Pois vocês leem em Atos lá. O que é que Deus fez? Coisas grandes. Então acontece o quê? Acontece que tinha uma vida lá perecendo. Paulo orou e aquela vida foi curada. E as pessoas dali aceitaram Jesus. Todos tiveram que ver que Paulo era diferente. Seja diferente na embarcação. Seja diferente no naufrágio do navio. Seja diferente numa situação difícil, num processo doído. Seja diferente, porque o Senhor te faz diferente. Seja vaso de honra e não desonra. Honre ao Senhor como vaso. Para de desonrar Deus como vaso. Para de falar besteira. Para de desonrar o nome do Senhor. Faça a coisa certa, porque o Senhor vai te honrar no final. E o milagre vai acontecer. Então, que todos vejam que Deus é contigo nas tuas ações. Por isso é necessário que você seja uma árvore frutífera.
boa, que a pessoa bate os olhos e diga, oh, eu quero comer aquele fruto. Eu quero me aproximar daquela mulher é uma mulher de Deus. Assim como a sunamita olhou para Eliseu, ele não tinha feito nada com ela até então. E ela olhou e disse, aquela mulher é a mulher de Deus. Aquela mulher, aquele homem, melhor dizendo, é um homem de Deus. Falando de mulher, estou até trocando as coisas. E ali, por reparar, ela investiu nele. Mas ela não estava interessada em nada, ela só queria fazer. Queira fazer, sem se interessar. Porque quando nós não temos interesse, Deus faz. Quando nós somos interesseiros, Deus não faz. Mas quando a gente faz por amor, por entender que a gente está com a condição de fazer, com as ferramentas na mão, que você pode fazer sem ser prejudicado. Aquela mulher tinha crédito. E ela, por causa disso, foi bem sucedida no final dessa história. Seja um condutor das boas novas, do começo ao fim, para que no fim você colhe os frutos que você plantou. Porque você trabalhará na semente, na semeadura. E quando você for se alimentar dos frutos, saiba que Deus é que fez gerar, que fez conduzir. Então, como diz um ditado mundano, mas que é real, o mundo dá muitas voltas. Às vezes aquele que está na sua mão, lá na frente você passa a estar na mão daquela pessoa. Eu digo no natural das coisas. Eu já passei por isso. Eu já fui funcionária e de repente me tornei chefe. E aí? O que eu poderia fazer com aqueles que me maltrataram? Ao contrário. Se eu recebi humilhação, se eu fui desprestigiada, ao contrário, eu devo fazer o melhor, fazer a diferença. Pagar o bem, pagar o mal com o bem. Porque essa é a palavra que chama tapa de luvas, no dito popular. Esse tapa de luva quer dizer o quê? Jesus é nessa pessoa, ela não precisa fazer o mesmo que recebeu. Pelo contrário, dê diferente, que quem fez com você não sabe fazer outra coisa a não ser aquilo. Mas você sabe diferenciar, então faça a diferença. Dê oportunidade àqueles que te prejudicaram. Faça a diferença. Cuide daquele que não cuidou de você. Às vezes a gente vê muito, eu vejo, por exemplo, eu tive um pai que foi ausente. E no final da vida dele, nós todos os irmãos nos reunimos para cuidar dele. Nós honramos nosso pai e nossa mãe. Todos os dois foram para o leito, eu sou órfã hoje. Nós somos 7. Todos dois foram para o leito, a mãe primeiro e o pai depois. E nós cuidamos deles com esmero de filhos, com excelência. Deixamos nossos maridos em casa, deixamos filhos na mão de outras pessoas para fazer uma escala e cuidar. E cuidamos com excelência todos os nossos irmãos. Eu tenho uma irmã que ela é muito preocupada, até hoje ela é, com a família. Só que para isso ela pagou um preço alto, porque os irmãos eram tudo, eu inclusive me incluo, tudo alma cebosa, dificultosos. A gente não tinha facilidade. Por quê? Porque não recebíamos nada dos nossos pais. Eu cheguei ao ponto de chorar para Deus para que meu pai me amasse. Vê se pode. Enquanto Deus não me mostrou que quem tinha que amar era eu, que estava tendo acesso a Ele, eu não rompi no meu processo. Então é assim, amado. Não queira que alguém te dê amor se que ele não tem amor. Ele vai te dar o que ele tem. Se ele foi prejudicado na vida, ele vai te prejudicar. Se ele só recebeu coisas ruins, ele não vai te dar coisa boa. Aí eu aprendi na chibata. Eu queria que meu pai me desse por eu entender que ele era meu pai. Mas nada tive até que eu fizesse. Faça primeiro. Toma a decisão primeiro. Mude primeiro. Caminha primeiro. Porque você vai ver que tudo acontece depois que você faz. Quando você se dispõe, tudo muda. Tudo muda. Muda você, muda o ambiente, muda as pessoas ao seu redor, muda as pessoas mais longe de você e vai mudando até que acontece. Pum! Acontece a finalização do processo, seja ele qual for, seja quando for. Então é assim. José ficou muito tempo na cadeia lá,
sem dever, inocente, caluniado, açoitado, desprezado, esquecido. E ele ficava lá com mimimi, não. Ele aproveitou aquele momento para se fortalecer. Olha da onde saiu José e para onde ele foi. É assim que Deus faz nos improváveis. Enquanto os irmãos não queriam que se realizasse o milagre na vida dele, ali mesmo, em Canaã, onde os pais moravam, Deus levou para o Egito e fez. Ainda que você precise passar no Egito. Mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai colocar você no lugar de governador, na cadeira de honra. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir sim. Não importa como vai ser o processo. Vai doer? Vai doer. Mas não morre não. Não morre. Não morre. Então vamos fazer, né? Vamos cooperar. Vamos cooperar com o processo para que ele não dê muitas voltas, a gente não bata a cabeça demais, não fique muito machucado. Vamos cooperar. E aí? Você está disposto a cooperar? Vamos cooperar, porque Deus vai fazer. E coisas grandes sairá disso aí, ó. Fiquem na paz. Eu, por mim, ficaria aqui a manhã inteira, o dia inteiro, fazendo essa gravação. Mas tudo tem um limite de parada, né? E eu vou parar, porque eu tenho que prosseguir. Mas pega essa palavra e toma posse dela. Porque eu quero viver tudo aquilo que eu tenho falado. Eu quero prosseguir, eu quero que Deus vá trabalhando a minha vida. Mas eu quero que você também experimente do melhor que está por vir. Porque certamente vai vir. Tá bem? Tome posse. Porque a bênção é sua. Não deixe que ninguém tome sua bênção, roube sua bênção. Tá? Ela é sua. Ela foi feita para você. Sua bênção na mão de outra pessoa é maldição. Se alguém roubar aquilo que é seu, não é bênção, porque bênção roubada é maldição. Não adianta. Não adianta. Tá? Beijo. Até o próximo vídeo.